Vamos lá, quinto ano. Nós iremos iniciar a unidade 5, a probabilidade e as diferenças entre os países. Nessa unidade, você estudará as probabilidades a partir das diferenças entre os países. Por gentileza, abra o livro na página 180 e 181. Observe as imagens apresentadas nessa abertura. As imagens da abertura apresentam pessoas de diferentes países. Elas permitem perceber diferenças climáticas e culturais entre os países. E nós conseguimos conhecer outros países sem viajar, utilizando livros, filmes, fotos e também o site como Google Earth e Google Maps. Página 182. Diferenças culturais e geográficas entre os países. Os países são muito diferentes uns dos outros, e essa variedade é percebida por características como o clima, os tipos de vegetação, a existência ou não de praias, os tipos de animais que vivem lá e etc. Por isso, os hábitos, práticas culturais e manifestações artísticas também são distintas. Observe no quadro a seguir algumas características dos países vizinhos do Brasil. Então, vamos lá. A Argentina tem litoral, o espanhol é um dos idiomas oficiais e faz divisa com o Brasil. Já a Bolívia não tem litoral, o espanhol é um dos idiomas oficiais e faz divisa com o Brasil. O Chile tem litoral, o espanhol é um dos idiomas oficiais e não faz divisa com o Brasil. A Colômbia tem litoral, o espanhol é um dos idiomas oficiais e faz divisa com o Brasil. O Equador também tem litoral, o espanhol é um dos idiomas oficiais e não faz divisa com o Brasil. A Guiana tem litoral e faz divisa com o Brasil. O Paraguai, somente o espanhol é um dos idiomas oficiais. Ele não tem litoral e ele faz divisa com o Brasil. O Peru tem litoral, o espanhol é um dos idiomas oficiais e faz divisa com o Brasil. Suriname tem litoral, o espanhol não é um dos idiomas oficiais e faz divisa com o Brasil. Uruguai, ele tem litoral, o espanhol é um dos idiomas oficiais e faz divisa com o Brasil. E a Venezuela tem litoral, o espanhol é um dos idiomas oficiais e faz divisa com o Brasil. Agora considere a seguinte situação. O pai de Joaquim comprou as passagens para a sua próxima viagem e quer que o filho adivinhe o destino. Veja a dica que ele deu a Joaquim. Página 183. Vamos analisar a dica que o pai de Joaquim passou para ele. Comprei as passagens para a nossa viagem de férias. É para um país da América do Sul. Acho que esse país possui litoral, faz divisa com o Brasil e tem o espanhol como um dos seus idiomas oficiais. A partir da dica dada pelo seu pai, Joaquim observou o mapa da América do Sul e fez algumas suposições. Então, analisando o mapa da América do Sul, né? Ele analisou conforme o mapa apresentado e chegou à conclusão.
Primeira pergunta: quais os países da América do Sul que não apresentam todas as características que Joaquim citou? Então, quais são eles? Bolívia, Paraguai, Chile, Equador, Guiana e Suriname. Segunda questão: quais os países que apresentam as características que Joaquim citou? Argentina, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela. Agora, vamos responder a questão 3. Pinte os quadradinhos para representar a probabilidade de Joaquim ter acertado as características do país de destino das próximas férias. Então, ele tinha como destino apresentado 11 países. Mas dos 11 países citados, depois que o pai falou a dica para o Joaquim, apenas 5 se encaixaram nessa dica. Então, o que nós vamos fazer? Uma barrinha que foi dividida em 11 partes iguais. Das 11 partes, apenas 5 encaixaram nessa dica que o pai de Joaquim citou. Então, eu tenho que pintar apenas 5 quadradinhos. Questão 4. A probabilidade de Joaquim ter acertado o destino das próximas férias é maior ou menor do que 1/2? Explique. Galera, analisando aqui a barrinha, do exercício anterior, ao todo nós temos 11. E de 11 nós pintamos 5, Então, 5 partes equivale a 5 onzeavos, que seria menor que 1/2, que seria a metade. Então, respondendo, seria menor, pois a quantidade de países com as características que Joaquim citou corresponde a menos da metade da quantidade total de países que podem ser o destino da viagem das férias. Página 184. Agora iremos estudar o raciocínio combinatório. Raciocínio combinatório é a constituição de agrupamentos. Sua contagem e propriedades são objetos de estudo da análise combinatória, ou seja, as combinações possíveis de determinados objetos, ok? Então, o primeiro raciocínio combinatório a ser estudado, o quadro de possibilidades. Então, acompanhe a situação problema. Franciele vai viajar a trabalho para o Canadá em janeiro, quando será inverno lá. Ela vai levar então muitos acessórios para se proteger do frio. Destaque os adesivos do material complementar, página 318 e 319, e cole-os no quadro a seguir para ajudar Franciele a determinar as possíveis combinações de cachecol e gorro que ela poderá usar durante a sua viagem. Então, vamos lá. Ela tem 3 tipos de gorros e 2 cachecóis. Então, fazendo as combinações. Então, ela pode usar o cachecol azul com o gorro cinza, o cachecol azul com o gorro vermelho, o cachecol azul com o gorro azul escuro. Ou ela também pode usar o cachecol vermelho com o gorro cinza, o cachecol vermelho com o gorro vermelho e o cachecol vermelho com o gorro azul escuro, ok? Continuando na página 185. Pergunta, a primeira: quantas combinações Franciele pode fazer com seus acessórios? Então, quantas? 6 combinações. Nessa situação, podemos determinar a quantidade de combinações por meio de uma multiplicação. Nós temos 2 cachecóis vezes 3 gorros, que eu obtenho 6 números de combinações. Questão 2. E se Franciele levar 5 cachecóis e 6 gorros na sua viagem, quantas serão as combinações possíveis? Então, aí nós temos que também fazer a multiplicação de 5 vezes 6, que é igual a 30 combinações.